Eu não sei se você que já tem caminhado conosco, ou se você que está desde o começo da nossa jornada aqui na PIB, já percebeu, mas nós falamos muito em comunhão, sobre estar junto. Nós temos programações sempre falando assim, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos muito mais do que o domingo à noite, nós precisamos. O domingo à noite não é suficiente. Essa inquietação toma conta da nossa filosofia como igreja. E por quê? Porque igreja não se faz com encontros dominicais. Na realidade, o encontro dominical é o resultado de uma comunidade que vive em comunhão. É por isso que nós sempre temos convidado e chamamos as pessoas, vamos participar. Se envolva num pequeno grupo. Nós temos vários perfis, nós temos o Recomeços. Estava pensando aqui, enquanto nós cantávamos, nós temos o Recomeços, que é um grupo de adultos solteiros, divorciados, viúvas, que se encontram para partilharem a sua dor, para estar em comunhão. Nós temos o grupo de universitários que se encontram aos sábados para partilhar do Evangelho. Nós temos o grupo de adolas que se encontram para partilhar o Evangelho. Nós temos o grupo de mulheres que se encontram para partilhar o Evangelho. Nós temos o grupo dos homens que se encontram para tomar café e bater um papo, trocar ideia. Isso é Evangelho. Nós fazemos junta panela aqui dia de domingo na igreja, vez ou outra. Por quê? Porque nós queremos que isso é o Evangelho. Porque não se faz igreja sem comunhão. E comunhão, ela é muito mais do que simplesmente sentar do lado. Ela tem a ver com partilha, ela tem a ver com um aliançar de vidas. Isso é muito difícil falar dentro da nossa realidade latino-americana. Por quê? Porque os latino-americanos normalmente são pessoas muito receptivas, pessoas sociais. Ou seja, por serem pessoas sociais, elas se envolvem muito facilmente e também muito superficialmente. Aí nós confundimos amizades com sociabilidades. Nós, latino-americanos, somos seres sociáveis, a nossa sociabilidade é muito fácil. Mas o que eu estou falando hoje aqui não é sobre sociabilidade, eu estou falando sobre amizade. Eu estou falando sobre comunhão. Não é se você é amigo de todo mundo, mas é sobre comunhão, se você tem comunhão, se você está em comunhão. Esse papo de que sou igreja sozinho é muito perigoso. Esse papo de não preciso de igreja, embora eu me identifique muito com isso, esse negócio de igreja para mim é bem complicado, mas não se vive sem comunidade. Não se vive sozinho. E nesse entrelaçar de vidas que acontece na comunidade, é onde nós encontramos amigos. É onde nascem as amizades. Meu sonho como pastor é que a nossa igreja, como comunidade, formem amigos. Não simplesmente irmãos. Porque é muito interessante, a gente chama de irmão, mas não chama de amigo. É muito incoerente. Esse aqui é o meu irmão. Como é que é o nome dele? Não sei onde ele mora, não sei o que ele faz, não sei. Você chama de irmão? Por quê? Porque nós somos dogmáticos. O dogma nos une. Qual o dogma? Ele é meu irmão de fé. O dogma nos une. Mas dogma não une ninguém. Dogma coloca as pessoas do mesmo lado. E também coloca as pessoas umas contra as outras. É muito interessante que eu fui chamado para um debate, exemplificando isso, eu fui chamado para um debate religioso. E lá vão estar líderes da Macumba, da Umbanda, da Quimbanda, do Espiritismo, do Catolicismo e eu como pastor evangélico.
Eu acho legal quando eu comento isso, as pessoas ficam muito espantadas, achando assim, ó, nossa, o pau vai quebrar. Por quê? Porque nós somos dogmáticos. Nós queremos as pessoas do nosso lado certo. Nós achamos que os nossos dogmas são os melhores, então nós começamos a concorrer com os dogmas dos outros. Por quê? Porque nós não somos ensinados a ter comunhão. Porque nós somos dogmáticos. Então, o que nos une não é o amor, é o dogma. O que nos une é a nossa denominação. Os irmãos batistas. Aí daí surgem aquelas piadinhas imbecis que eu detesto. O presbiteriano faz piadinha com batista, batista faz piada com presbiteriano. Eu não dou risada desse tipo de piada, gente. Se um dia você me contar uma piadinha, se ouvir alguém contando, você vai ver que eu não dou risada. Porque é coisa de gente imbecil. Dogmática. Uma comunidade, o reino, ele não fala de dogmas, ele fala de amor, de relacionamento, de partilha. E, falando nisso e disso, nessa noite, eu quero te levar a pensar sobre amizades. Tanto que o nosso tema é Jesus, amigo. Jesus, amigo. E o que me inspirou para falar essa mensagem foi a imagem ali do fundo. Porque essa imagem é de um artista muito conhecido, todo mundo sabe, Michelangelo, na Capela de Sistina, está lá no Vaticano, na cidade de Sistina, no Vaticano, bonito. Mas o que me chamou a atenção nessa imagem, analisando, porque a igreja interpreta assim, Deus aqui, ó, criando o homem. Mas eu, na minha metamorfose ambulante, os mais ligados já lembraram quem eu referi, né? Na minha metamorfose ambulante, eu já imaginei o homem criando Deus. Porque nós fazemos isso, nós somos especialistas em criar deuses. Tanto que inconscientemente nós achamos que Deus é a gente melhorado. Como que deve ser Deus? Deus deve ser eu sem pecado. Se tirasse os meus erros, é Deus. E não é. Então, nós criamos Deus, e se nós somos capazes, absurdamente capazes, de criar Deus, e fazer Deus a nossa imagem e semelhança, e é isso que nós dizemos com a nossa fé e com o nosso dogma, lembra lá atrás que eu falei? Nós somos especialistas em dogmas e fé, e nessas coisas. Se nós somos capazes de criar Deus, dizer que Deus é isso, e quem pensa como a gente, está do nosso lado, e nós lutamos e matamos por isso, nós somos muito mais capazes de dizer assim, quem vai ser o meu amigo? Quem é bom o suficiente para ser o meu amigo? E nessa noite, eu quero pedir licença à sua dor, eu quero pedir licença a toda a sua frustração e a sua expectativa de estar na celebração e dizer assim, eu quero uma palavra para reconfortar o meu coração, e, enfim, eu estou passando por vários problemas, eu peço licença à sua dor, me solidarizo a ela, mas nessa noite, a mensagem que vai ser trazida não é para você dizer assim, ó, quem é o meu amigo, ou quem é o meu Deus? A pergunta vai ser do lado contrário, você é amigo de quem? Ou para quem você é o amigo, como Jesus foi o amigo? E nós vamos abrir as nossas Bíblias, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, nós vamos conhecer o Jesus amigo. Evangelho de João, no capítulo 11, nós temos narrado aqui a história da morte e da ressurreição de Lázaro. E nós não vamos ter hoje um texto base e tal, deixa sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos pensar algumas coisas.
Me veio à memória o texto de Provérbios capítulo 27, versículo 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o amigo faz o amigo. Vou repetir. Assim como o ferro afia o ferro, o amigo faz o amigo. Amizade tem a ver com esfregar de vidas. A amizade tem a ver com faísca. A amizade que não sai faísca é porque não está esfregando. Ou seja, está longe. É por isso que dentro desse âmbito aqui, eu sou meio conservador. Homem é amigo de homem. Mulher é amiga de mulher. Se for diferente, é casal. Acaba em namoro, acaba em casamento, acaba em gravidez. Homem esfrega a vida com homem. Mulher esfrega a vida com mulher. Por isso que eu disse, nesse aspecto eu sou conservador. Porque a amizade, ela se fortalece nos desentendimentos, nas desconcordâncias. Então, é no viver, é no cotidiano que nós fortalecemos as nossas amizades. E é assim que se constrói uma comunidade, é assim que se constrói amigos, pessoas se relacionando. E aqui, no Evangelho de João, no capítulo 11, puxando lá de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, eu vejo Jesus. E nós podemos, lendo esse texto até o versículo 43, 44, nós podemos ver que Lázaro era muito amigo de Jesus. Lázaro era muito amigo de Jesus. Interessante que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e provavelmente Lázaro, não sabiam que Jesus era Deus, mas criam que ele era um grande profeta, porque essa era a perspectiva de todo o povo judeu. Ele é um grande profeta. Então os que acreditavam nele, acreditavam que ele era o filho de Deus, um grande profeta, mas Deus, ainda eles não. Hoje nós sabemos, mas eles ainda não. Então, a primeira coisa que eu quero destacar sobre os amigos e sobre esse lance de amizades tal, e que você não vai projetar de você para o outro, ou seja, a pergunta que você vai fazer não é, deixa eu ver quem é o meu amigo. Não. Você vai dizer assim, para quem eu tenho sido o Jesus amigo? Amém? Combinado? Receba então, hein? Vai lá. Versículo 3. Diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Irmãos, quando a casa cai e o bicho pega, a gente se desmonta e paga qualquer preço para fechar a conta, nós chamamos os amigos. Nós precisamos dos amigos. Quando a casa cai, quando já não há mais solução, nós precisamos de quem? Dos amigos. Quem que Marta, Maria e Lázaro já estava doente, mandaram chamar o amigo Jesus. O seu amigo a quem tanto amas está doente. A pergunta que eu quero fazer para você: quem te chama nos momentos de angústia? Para quem ou a quem você é lembrado para socorrer na hora da angústia? E se você é lembrado por alguém na hora da angústia, alegre-se, porque você tem sido Jesus na vida dele ou dela. Para quem? Quem liga para você? Irmão, irmã, eu estou precisando, está ruim, não está dando, eu preciso conversar, eu preciso. Quem? Quem liga para você?
Nós precisamos, irmãos, ser esse sinal. Nós temos falado já pregação atrás de pregação que nós queremos nos parecer com Jesus de Nazaré. E o quão difícil é parecer com Jesus de Nazaré. E uma das dificuldades de parecer com Jesus de Nazaré é dizermos assim: as pessoas podem contar conosco, que elas vão nos ligar porque elas sabem que podem contar mesmo. O problema é que muitas vezes as pessoas ligam para um monte de gente, mas não ligam para a gente, porque sabe que a nossa agenda está lotada, porque sabe que a gente vai reclamar, porque a gente vai dizer de novo. Não tenho tempo para essas coisas. Tá mal de novo, mas que coisa, hein? Toda vez, e só me liga, não liga para, não tem mais ninguém na sua vida não. Ela diz: não tenho, é você que eu tenho. Para quem você tem sido o Jesus amigo? Nós somos especialistas em dizer: ai, ninguém liga para mim, ai, ninguém liga para mim, ai, ninguém pergunta como eu estou, ai, ninguém quer saber como eu estou. A pergunta hoje não é nesse sentido. Nós projetamos isso nas pessoas, mas nós não fazemos aquilo que cobramos. Shammai, um dos mestres da lei, mais conservador da época de Jesus. Existiam duas escolas rabínicas muito fortes na época de Jesus. Era do Shammai, mais conservador, mais tradicional, e a de Hillel, mais aberto, mais dialogal, tal. Provavelmente eu me identificaria mais com Hillel, mas Shammai era um nego bom pra caramba, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, interpretando a lei e os profetas, ele diz assim: o mal que você não quer que os outros te façam, não faça você aos outros, ok? Jesus ouviu isso, porque Jesus se identificou em alguns aspectos com a escola de Shammai, principalmente relacionado ao divórcio. Quando Jesus é questionado pelos fariseus em relação ao divórcio, ele fala assim: divórcio acontece por causa da dureza do coração de vocês. Essa era uma frase de Shammai. Então Jesus se identificou nesse aspecto com Shammai. Na questão do sábado ele se identificou com Hillel. E aí Shammai diz isso então: o mal que você não quer que façam a você, não faça você aos outros. E aí Jesus vem reinterpretando essa frase de Hillel. Ele diz assim: não façam somente o mal que vocês não querem que façam a você, não façam aos outros. O bem que vocês querem que vocês façam a vocês, façam vocês aos outros. Sensacional! Jesus nos tira da passividade. Não faço mal para ninguém, está tudo bem, está tudo tranquilo, estou na bênção, aleluia, glória a Deus, salvo, sentado, satisfeito, né? Jesus fala assim: N-A-O-Tio, o bem, não é só um mal que você não quer fazer, você não faz, está tudo certo, não é só um mal, agora o bem que você quer que os outros façam a você, faça você aos outros. Esse é o Jesus amigo, esse é o Jesus amigo. Senhor, aquele a quem amas está doente. Eles sabiam que poderiam contar com Jesus. Sabiam que poderiam contar com Jesus. E olha, você vai ver lá nos versículos lá embaixo que muitas pessoas vieram confortar Marta e Maria. Muitas pessoas vieram confortar Marta e Maria, mas elas mandaram chamar Jesus de Nazaré. Se nós queremos parecer com Jesus, as pessoas devem ligar para nós. As pessoas devem mandar nos chamar. Amém? E aí, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Jesus, aí depois no 5 ele vai dizer: Jesus amava Marta, Maria, a irmã dela, Maria, e Lázaro. No versículo 7, ele diz assim: vamos voltar para a Judéia. Isso aqui me remete a uma coisa. Os caras estavam indo para Jerusalém. Aí ele falou: vamos voltar para a Judéia. Amigos mudam as suas rotas. Amigos param o que estão fazendo para prestar atenção no amigo. Os amigos mudam a agenda. Os amigos são capazes de abrir mão do seu caminho. Jesus, contando uma parábola sobre o que era amar a Deus, o que era servir a Deus, ele contou a parábola do bom samaritano, e propositadamente ele usou o exemplo de um sacerdote e de um levita, ou seja, um pastor e um líder de adoração, de ministério de louvor.
E diz que esses dois não pararam no seu caminho, eles seguiram para seguir as suas funções religiosas no templo, e não socorreram o judeu caído. Mas Jesus elucida a história dizendo assim, mas um samaritano para o seu caminho e socorre aquele judeu, ou seja, o seu inimigo. Ou seja, se um inimigo faz a vontade de Deus na vida de um ser humano, os amigos não deveriam fazer, os amigos não deveriam mudar a sua rota, os amigos não deveriam negociar a sua agenda, os amigos não deveriam dizer assim, o que você precisa de mim? Eis-me aqui, pode contar comigo. Os amigos não deveriam mudar os seus planos, mas nós não mudamos. Nós sempre andamos perguntando, quem vai mudar de rumo por mim? Quem vai mudar de caminho por minha causa? Mas a pergunta hoje não é, a pergunta hoje é, você muda o seu caminho por causa de quem? E é interessante que o versículo 8, as pessoas não entendem. O versículo 8 fala assim, mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar lá, e você vai voltar mesmo para lá? Ou seja, Jesus, os caras queriam te matar lá, brother, e você vai voltar para lá? Jesus fala assim, o meu amigo precisa de mim. O meu amigo precisa de mim, vocês conseguem compreender isso? Jesus, mas isso vai causar um risco lascado, isso vai fazer você perder muita coisa. O meu amigo precisa de mim. Nós somos isso para quem? Nós temos isso, nós temos construído isso. E sabe o que me chama a atenção? Se nós não somos capazes de construir relacionamentos como esse, como que a gente é capaz de se chamar a igreja que diz que adora a Deus em espírito e em verdade juntos? Nós precisamos pensar nessas coisas. Abrir mão das nossas vidas, isso é se parecer com Jesus de Nazaré. Esse foi o Jesus amigo. Mestre, os caras queriam te matar lá e você vai voltar para lá. E depois disso, Jesus contou assim, olha, Lázaro não morreu, Lázaro dormiu. Desculpa. Assim, Lázaro está doente e Lázaro dormiu. E Jesus estava dizendo, olha, ele morreu. Só que os caras acharam que ele estava dormindo mesmo. Os caras acharam que ele estava dormindo. Lázaro está doente e ele dormiu. Aí os caras falaram, se ele dormiu, ele vai acordar, pô. Aí Jesus estava se referenciando que ele tinha morrido. Os caras não entenderam. Como sempre, os caras não entendem Jesus de primeira. É assim, as pessoas não entendem Jesus de primeira, porque Jesus não é para ser entendido de primeira, porque ele quebra paradigma, ele quebra as nossas bases. A gente tem que olhar, assusta, fala, que loucura, aí você discerne, aí você fala assim, meu amigo, é verdade. Porque se você concordar com tudo de primeira, assusta, porque se não te chocar, não é Jesus. Você tem que, nossa, por quê? Porque, eu já disse isso aqui semana passada, a aprendizagem acontece no desequilíbrio. Quando desequilibrados somos, nós aprendemos. Então Jesus, a alegria dele deve ser nos desequilibrar, para que a gente possa continuar aprendendo. Então Jesus desequilibra aqui os discípulos. Ele está doente, ele dormiu. Aí os caras, então ele dorme e vai acordar. Não, vocês não entenderam, ele morreu. Morreu ou dormiu? Morreu. Mas você falou que ele dormiu. É porque vocês não entenderam. O dormiu é porque ele ia ressuscitar. Aí os caras ficam, mas cara, o que esse cara está falando? Uma hora ele fala, outra hora ele explica, outra hora ele deixa a gente no trevo. Jesus é assim, tem que andar com ele, tem que ir com ele. Porque se os caras falam assim, esse cara é muito confuso, ele não sabe se ele vai para lá, se ele volta, se ele fica, o cara dorme, está acordado, eu não vou querer mais esse cara não. Os caras perderiam a chance de ver ele de perto, ressuscitando Lázaro. E quando ele ressuscita Lázaro, os caras, bicho, ele estava dormindo mesmo, ele estava certo. É assim, por isso, eu quero dizer para você hoje, abra mão da sua agenda, volte, abra mão do seu caminho, retroceda no seu caminho para encontrar o seu amigo que precisa de você. Sabe aquela amizade que você fala assim, quer saber? É sempre eu que cedo, quer saber? É sempre eu que chamo, quer saber? É sempre eu. Jesus está dizendo assim, é mesmo. É mesmo.
Porque o evangelho é perda. Porque o evangelho não parte pensando de mim, mas parte pensando de mim para o outro. E não é para sugar o outro, é para dar-me ao outro. Esse é o Jesus amigo. Mudou a rota, confundiu geral, mas mudou a rota e voltou. E os caras empolgaram, hein? Porque no versículo 16, Tomé já manda aqui, ó. Então vamos voltar, vamos morrer todo mundo com ele. Eu já não sei se ele estava falando de Lázaro ou se ele estava falando de Jesus. Mas eu sei que Tomé empolgou, tá lá no versículo 16. Vamos voltar todo mundo então, bora geral. Às vezes, gente, para seguir a Jesus é isso aqui, ó. Bora seguir o cara. Aí a gente ainda não entendeu, mas a gente sabe que o milagre vai acontecer e ele é Jesus, a gente tem que ouvir a voz dele. E os caras foram, e os caras seguiram. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Marta, quando viu Marta que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Aqui, se a gente interpretar a grosso modo, a gente vai achar que ela está pedindo para ele ressuscitar. Mas ela não está dizendo isso, porque o próprio versículo explica o 23. Jesus disse: ó, o seu irmão vai ressuscitar. E ela, olha para ver, olha, vocês vão ver como ela não estava pedindo isso. Olha o 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar. No último dia. No último dia eu sei que ele vai. Mas o que ela estava pedindo então? Aí aqui é uma compreensão minha. De vez em quando eu tenho umas loucuras assim que eu acho que... Bem lá, é o seguinte. Eu acho, na minha percepção, dentro da tradição dos judeus, todo aquele que ficava doente morria porque estava em pecado. Dentro da concepção de Marta e Maria, Lázaro estava meio barra suja, com o cara lá de cima. Ele falou assim: cara, eu sei que tu tem moral, eu sei que tu és profeta, você pode limpar a barra do meu irmão, para que ele, sabe qual o lance do Hades lá, então eu sei que tu podes. Não, mas fica sossegado, seu irmão vai ressuscitar. Eu sei, no último dia, mas clareia ele aí, para que ele não sofra lá em algum lugar. Ela não tinha entendido, por quê? Porque na cabeça dela, ele não era Deus, ele era só o amigo. Ele era só o amigo, que era um grande profeta, que podia interceder pelo irmão dela, e os judeus acreditavam nisso. Aí, o Jesus amigo solta a frase célebre, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, tenho crido que tu és o Cristo, o profeta, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E aí, Jesus vai para a casa delas, e elas levam Jesus diante do sepulcro. E Jesus fala assim: abre aí, né? Como é que eram os túmulos da época? Eram esculpidos dentro das das rochas e tampados com uma pedra, assim, fechados com uma pedra. Então, mandaram rolar a pedra. E a galera falou assim: ó, tá 4 dias, bicho, deve estar uma asa monstra esse negócio aí. Tá um fedor lascado isso aí, vai dar ruim. Mas nesse episódio, o versículo 35, que é o menor versículo da Bíblia, diz assim, ó, versículo 35. Jesus chorou. Ele não sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Sabia ou não sabia? Ele já não tinha dito que essa morte não era para a vergonha, mas para a glória de Deus? Sabia ou não sabia? Mas por que Jesus chorou? Porque os amigos choram.
Aqui nós vemos a face humana de Jesus nos ensinando. Amigos choram. Os amigos estão diante dos túmulos da vida, às vezes apenas chorando. Com quem você tem simplesmente chorado? Eu me recordo quando eu perdi meu pai. Os crentes estavam preocupados se meu pai tinha aceitado a Jesus ou não. Porque crente só pensa nisso, porque é dogmático. É dogmático. Fez a oração de entrega? Não fez? Não? Moiou, hein? O crente só pensa nessas coisas. Mas os amigos simplesmente me abraçavam e choravam. E aí quando as pessoas me perguntavam, seu pai aceitou Jesus? Que bom que ele estava indo para a igreja. Eu não sei, eu acho que não tinha força nem para xingar. Se eu tivesse, eu também não xingaria, mas por dentro eu xingaria. Mas não me confortava, não me trazia paz, eu não me sentia acolhido na minha dor. Mas quando chegavam os amigos e olhavam nos meus olhos e eu via eles chorando e me abraçavam, eu chorava a dor mais profunda da minha alma naquele momento, porque o sal da minha lágrima se misturava com o sal da lágrima do meu amigo. As pessoas hoje são capazes apenas de chorar as suas dores, elas não choram por ninguém. Elas não são capazes de chorar as lágrimas de ninguém. É um egoísmo. Você fala assim, olha, então eu fiz uma cirurgia. É que você não sabe a minha que eu fiz. Não é assim? Nossa, esses dias eu trupiquei lá, bati o dedão. Nossa, você não sabe? Nossa, isso ainda é nada perto da minha. Um dia eu trupiquei o dedão, saí catando cavaco, bati a cabeça no vaso. Então, a nossa dor é sempre a maior. A nossa é sempre a pior. A nossa é sempre a que tem que ser acolhida. Nós nos tornamos insensíveis às dores das pessoas. Nós nos tornamos sanguessugas. Isso é tão verdade que hoje uma mulher passou pedindo comida lá em casa. Mas como pede gente comida lá em casa, que eu vou falar uma coisa para você. É Jesus provando a nossa fé. Assim, você fala lá de ajudar, então eu vou mandar aí para ver qual é que é. E passa mesmo. E a mulher queria um gás. Eu falei, irmã, não vou dar dinheiro. Dinheiro eu não dou. Né? Dinheiro eu não dou. Tô que nem Pedro e João lá na entrada do templo. Ó, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. E aí a mulher começou a desembestar. Não, porque eu ganhei uma casinha que não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Minha mãe morreu, meu pai morreu, não sei o que lá. Eu falei, é 40 reais a sessão, moça. É 40 reais a sessão de terapia. Estou fazendo desconto ainda. Então, por quê? Porque as pessoas querem falar. As pessoas querem botar para fora. O problema é que não tem ouvido o suficiente. Eu estava ouvindo sobre marketing, eu estava estudando sobre marketing digital, e um especialista em marketing digital falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, hoje em dia muita gente no palco e pouca gente na plateia. É verdade, todo mundo hoje se acha estrela. Eu acho engraçado no Instagram. Esses dias uma pessoa me adicionou, fulano de tal oficial. Eu falei, quem vai querer copiar o seu Instagram, Fulano de tal oficial, jogou na onde? Por quê? Porque esse negócio de ser estrela, esse negócio de ser o centro da atenção, se não for para mim, é um narcisismo, é um egoísmo, é um negócio que, e o Evangelho nos convida a outra coisa. Aqui nós estamos falando de Jesus, e ele chorou, e ele ia ressuscitar o cara, ou seja, ele ia ser o centro da parada toda ali, mas ele chorou. Ele falou assim, Marta, Maria, olhem aqui as minhas lágrimas. Isso é tão verdade. Você pode olhar aí o versículo 36. O que é isso? Olha, os judeus olharam. Olha como ele gostava deles. Porque as lágrimas revelam os nossos verdadeiros sentimentos.
Quando nós choramos com as pessoas, nós dizemos coisas que as palavras não cabem, nas palavras não cabem. Quando nós emprestamos as nossas lágrimas, elas expressam um sentimento, irmãos, que você tem chorado com quem? A sua lágrima tem sido a lágrima de quem? Você tem socorrido a quem? O Jesus amigo nos inspira a nós fortalecermos as nossas amizades. É por isso que aqui na PIB, tudo que nós fazemos vamos estar em comunhão, porque amizade não nasce de um dia para o outro. Nossa, olhei aqui para o Marcão, meu melhor amigo. Mentira, não acontece isso não. E é necessário um desenrolar de vidas. É necessário muitas viagens para São Paulo, na IBAB, pegar caminho errado, errar o GPS, hein, Marcão? Comer rabanada na Quinta do Marquês, cornetar os outros. E aí, amigo faz isso, amigo se reúne para cornetar os outros, isso é sensacional. É muito legal. Por quê? Porque a amizade é sincera. Você não tem medo de dizer assim, cara, você viu aquilo? Tá aí. E também para chorar. Porque amigo não tem vergonha de chorar na frente do amigo. Tá doendo, cara. Eu estou num sepulcro. Eu estou morrendo. Existem pessoas, irmãos. Existem pessoas para quem o amanhã não existe. Essa pode ter pessoa do nosso lado para quem o amanhã não existe. O amanhã é uma consequência de hoje. Então para ela não existe a expectativa do o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Para ela o amanhã vai ser o hoje, que foi igual ontem, que foi igual antes de ontem. E ela se vê sem esperança. Aonde estão os amigos que estão chorando com eles? Aonde estão os amigos que vão entrar lá no quarto escuro e abrir a janela? Porque foi isso que Jesus fez. Quando ele chegou lá, ele chorou. E aí no versículo 38, diz assim, ó, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada e disse, tirem a pedra. E a galera soltou aquela, tá na asa, tal, tá fedida a parada aí, 4 dias, vai ser uma carniça. Mas ele falou, tirem a pedra. Tirem a pedra. As pessoas, irmãos, costumam rotular, mas os amigos costumam trazer esperança. As pessoas começam a dizer, quer saber? Você não quer saber de nada não. Larga para lá. Os amigos dizem assim, vamos tirar as pedras. E diante do tirar, o amigo entra no quarto assim ó, abrindo a janela, bora levantar, sai dessa cama, bora pro churrasco, bora pro futebol, bora gastar no cartão de crédito, bora fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, mas sai dessa vida, sai disso, vamos, os amigos fazem isso. Tira a pedra, não, tira a pedra. Para quem você tem sido essa pessoa que tem tirado a pedra? Você tem tirado a pedra de que quarto? Bora lá, não desista, não pare, não vai parar não vai desistir não, tamo junto. Para quem você diz essa frase? Para quem? E aí um pensador vai dizer uma coisa muito interessante sobre os próximos versículos, que ele fala assim, ó, Lázaro, venha para fora. Uma vez eu vi um pastor falando, Lázaro, saia para fora. Eu falei, mas não tem como sair para dentro. É Lázaro, venha para fora. Venha, Lázaro.
O pensador disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó, se Jesus, com a autoridade, né, como o nome de Deus, que tem poder para ressuscitar, se ele simplesmente fala assim, ó, venha para fora, meu amigo, ia ser um levantar de morto ali naquela hora. Eu falei, é verdade. Você imagina Jesus diante do cemitério, ó, levanta aí. Os caras, demorou. Então, agora é Lázaro. Lázaro, hein? Vocês é no outro dia. Agora é Lázaro. Interessante isso aí. Interessante. Quem são os amigos que nós chamamos pelo nome? Quem são os amigos que nós colocamos diante do Senhor? Com nome. Com nome. Senhor, está aqui o meu amigo. O de Jesus foi Lázaro. O de Jesus foi Lázaro. Quem são os amigos que você leva diante do maravilhoso e glorioso poder de Deus? Isso é se parecer com Jesus, irmãos. Conseguem entender isso? Isso é se parecer com Jesus. É altruísmo, é entrega. E depois, para finalizar, o versículo 44 diz, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e um rosto envolvido num pano, e disse-lhes Jesus, tirem as faixas, deixem ele ir. Irmãos, os amigos não amarram ninguém. Os amigos desamarram. Toda amizade baseada na barganha não é amizade. Toda amizade que diz assim, ó, fiz isso por você, me deve uma, não é amizade. Isso é papo de marido e mulher. Marido e mulher deve uma coisa para outra. Opa, você tem que depositar na conta da mulher, a mulher tem que depositar na sua conta. O amor. Então, o casamento se sustenta assim. Eu alimento porque eu preciso ser alimentado. Na amizade não. A amizade ela é libertadora. A amizade, ela é totalmente libertadora. Desamarrem as faixas, tirem as coisas dos olhos dele. Ele precisa ser livre. Ele tem que ser livre. Tirem essas coisas de morte da vida dele. Tira tudo, porque ele é livre, ele está vivo. A amizade liberta da morte. A amizade traz a vida. E é interessante que depois Jesus janta com Lázaro. As pessoas começam a vir a Betânia para ver Lázaro. Por quê? Porque a amizade de Jesus com Lázaro trouxe ele à vida, e isso refletiu em glórias a Deus. Ou seja, as pessoas olham para as belas amizades e a bela amizade reflete a glória de Deus. As belas amizades refletem a grandeza e o amor de Deus. As belas amizades refletem o Deus que se entregou pelas pessoas. As belas amizades nos revelam o Jesus que é amigo. O Jesus que não é aquele que me serve, não é o Deus que eu faço, mas é o Deus que me fez para servir, para parecer com Ele. A quem você tem servido? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você tem chorado? Quem são as pessoas que você tem esfregado e saído faísca? Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé. Você vai se colocar de pé para nós finalizarmos de maneira voluntária, de maneira verdadeira,
eu quero que você saia do seu lugar. Nós vamos orar juntos aqui na frente. Mas dessa vez você não vai trazer o seu pedido, você vai trazer o seu amigo. Você vai trazer a sua amiga. Gabriela Mistral, uma poetisa chilena. Ela tem a seguinte frase: procurei a mim, não encontrei. Procurei a Deus, não encontrei. Procurei o próximo, encontramos-nos os três. Essa frase sintetiza a mensagem de hoje. Por isso eu quero que você saia do seu lugar e nós vamos orar pelos nossos amigos. Nós vamos dizer: Jesus, nós temos um amigo em comum, que você está ligado qual que é. Eu quero orar pela vida dele essa noite, eu quero orar por ela essa noite. Eu quero colocar a vida dele, a família dela diante de Jesus de Nazaré. E eu quero que o Senhor abençoe eles, eu quero que o Senhor cuide dele. Por isso que é um grande desafio hoje, é você sair do seu lugar e vir aqui à frente. E não é por você, é pelo outro. Pode sair do seu lugar e vir, nós vamos orar juntos. Amém. 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 Provavelmente o Senhor trouxe alguém na sua memória, por isso que você está aqui. Ore por essa pessoa nesse momento. Se você não sabe o que ela precisa, apenas diga assim: Senhor, eu não sei o que é, mas vá de encontro. Lute contra você mesmo, para que você não ore por você, mas coloque a vida do seu amigo, da sua amiga diante de Jesus. Obrigado, Senhor. As pessoas estão aqui diante do Senhor, apresentando seus amigos e amigas. Eu quero orar por eles, que estão entendendo que precisam ser parecidos contigo. Para esses amigos, abençoe a vida deles, Deus. Dê a eles sabedoria, sábios conselhos, amor, para que suportem as amizades. Eu oro pela nossa comunidade, que haja verdadeiro relacionamento neste lugar, que haja um derramar da Tua comunhão, Senhor, sobre nós, que as famílias se tornem amigas, que os nossos filhos encontrem verdadeiras amizades, que o Espírito Santo possa nos tornar uma família mesmo, com desavenças, com desentendimentos, mas com amor, com perdão, com misericórdia. Estende sua mão sobre nós, Deus. Receba os amigos que estão sendo entregues para o Senhor, Jesus, em oração. Em nome de Jesus, Senhor. É a nossa esperança, é a nossa expectativa. Toca na vida dos nossos amigos, Deus. Toca mesmo, Senhor. Toca mesmo, Jesus. Abençoe a vida deles, Deus. Guarde-os de todo mal, Senhor. Eis aqui as nossas vidas para sermos instrumentos Teu na vida desses nossos amigos e amigas. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos Te servir na vida deles. Nós queremos ser o Senhor na vida deles.
Nós queremos ser o teu toque na vida deles, os teus braços, os teus pés. Nós queremos ser o Senhor para eles. Torna-nos parecidos contigo, Jesus, para que eles te vejam, para que eles te glorifiquem, e que através das nossas amizades o Senhor seja engrandecido e glorificado. Senhor, que haja perdão. Se amizades estão rompidas, Deus, que haja perdão, que haja reconciliação, Senhor. Se amizades estão quebradas, Senhor, que possa ser restabelecido, Deus. Se há feridas por amizades que já se perderam, Senhor, traz novas amizades, Senhor. Coloca esse amor de novo nos corações que precisam disso, Jesus. Que assim seja, Pai. Nós oramos no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço quem está ao seu lado aí, irmão. Fala, irmão, Deus abençoe na sua caminhada de amizade. Deus abençoe na sua caminhada de amizade.